todos nós sabemos. Isso aconteceu em outros casos, as sanções contra Cuba, por exemplo, ficaram 50 anos de sanções contra Cuba e ela não produziu nenhum efeito, muito pelo contrário. Então, a nossa percepção é de que nós precisamos primeiro esgotar a via do diálogo para depois pensar em outras alternativas. Então, Bruno Araújo, qual a posição do senhor a respeito dessa tática do governo brasileiro em relação, especificamente ao Irã? Bem, eu acho que, primeiro, parece eu não diria nem enfrentamento, mas uma ação da diplomacia brasileira numa região geograficamente muito pouco atípica do exercício da nossa diplomacia, seja do ponto de vista não só menos pela distância, mas pelos aspectos culturais, religiosos, distante da realidade do exercício da diplomacia brasileira. Isso parece um primeiro fato. Depois, questões postas indiscutivelmente em relação à importância comercial hoje não tão grande, mas um mercado promissor para o governo, para essa relação bilateral, um mercado potencialmente importante para o Brasil. Isso é fato. Nós temos que fazer a conta até onde o risco dessa relação política tem que ser posto numa balança e bem avaliado. O Brasil está falando do seu lado? O senhor tem essa avaliação? Por exemplo, a diplomacia brasileira vem, aí não é política do presidente Lula ou do ex-presidente Fernando Henrique. Nós temos como política de Estado brasileiro buscar um assento no Conselho de Segurança da ONU. Tá? E o Brasil vem fazendo um esforço tremendo mundialmente há anos e anos em torno disso. Nós assumimos uma posição agora que vai frontalmente contra os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, do ponto de vista político, nós estamos assumindo alguns riscos que podem, inclusive, atrapalhar todo o esforço de décadas da diplomacia brasileira. E, no fundo, de certa forma, passando para a comunidade internacional, eu acho que essa percepção um pouco de ingenuidade, não é? Do que está por trás disso. O papel nosso verdadeiramente é no sentido de ajudar, intermediar esse momento de uma relação internacional tensa, até onde papel do Brasil isso. Nós lembramos a ida do presidente a Israel e a Palestina, o próprio presidente Lula se prontificou junto ao presidente da autoridade palestina a intermediar ou ajudar num tipo de relação com o Estado de Israel, foi dispensado dizendo de que os irmãos árabes eram responsáveis por isso, mas pedia ao presidente Lula que levasse ao presidente do Irã uma mensagem de que pudesse colaborar no sentido de não fornecer recursos para Hamas e outros grupos terroristas que não contribuem com a estabilização daquela região. Enfim, acho que há um descrédito internacional em relação ao papel do Brasil nessa intermediação. Eu acho que eu não posso dizer, eu torço para que o Brasil saia bem dessa situação, mas assumir um risco político muito grande. Eu tive a oportunidade de 2, 3 semanas atrás, em Londres, almoçar com a doutora Shirin Ebadi, uma muçulmana, iraniana, a primeira mulher a receber um prêmio Nobel da paz muçulmana nesse sentido, e ela passa uma preocupação. A preocupação de quê? Primeiro, o reconhecimento do grande conceito internacional da diplomacia brasileira. O segundo, de que o Brasil assumiu um papel político-econômico muito mais expressivo, de tamanho relevante, nesses últimos anos. O terceiro, um presidente da República que tem um carisma indiscutivelmente nacional e tem esse carisma, de certo modo, também a nível internacional. E todos esses componentes, o Brasil, de certa forma, empresta uma credibilidade a uma relação com o Irã que passa a ser vista por doutora Shirin como algo que vai contra os esforços internacionais de construção de um ambiente novo, inclusive de direitos humanos dentro do Irã. Você acha que está um risco político? Queria até perguntar para o deputado Nilson Mourão. Essa semana o jornal Washington Post publicou um artigo em que se perguntava se o presidente Lula estaria sendo usado como inocente útil pelo presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, nesse caso específico. Como é que o senhor comenta esse tipo de reação internacional à posição do Brasil de intermediários com esse... Não é um conflito, mas é uma negociação árdua. Considero esse tipo de comentário bobagem, estupidez, absolutamente desnecessário. Eles são acostumados e estão permanentemente trabalhando
realizando pressões contra o presidente Lula, pressões nunca vistas na história desse país, contra um presidente por estabelecer relações soberanas. O Brasil é um país soberano, ele tem direito de estabelecer relações com os países que ele bem entender. Isso eu acho que e não caso... precisa pedir licença a ninguém para saber o que ele deve ou não fazer. Por quê? Você acha que nesse caso então está correta a avaliação de que é necessário, por exemplo, ou seria útil uma intermediação de um país como o Brasil, justamente porque o Irã está sem interlocutores? Eu quero primeiro lhe dizer que o Brasil tem o direito de praticar uma diplomacia com soberania. Não aquela diplomacia de tira-chinelo, de tira-sapato, de se humilha lá na imigração dos Estados Unidos, tirando cinturão, tirando sapato. Não foi qualquer brasileiro, não. Foi com o chanceler do governo Fernando Henrique Cardoso. Essa diplomacia está encerrada. Você se afirma no mundo, você se consolida no mundo, não no momento que você se humilha, que se coloca curvado diante dessas potências, mas no momento que você afirma a sua diferença. É só no momento que você afirma a sua diferença com soberania é que você é respeitado. Não é por acaso que o presidente Lula recebe da revista Time insuspeita, a revista americana, colocando como o primeiro líder político do mundo nesse ano. Você acha que ele pode ter chance de ser bem sucedido lá no Irã? Não é por acaso que essas coisas acontecem, é por sua diplomacia autônoma e independente. O Irã não é qualquer país no mundo, não é uma ilha perdida no mundo. Um grande país do Oriente Médio, que tem história, uma história milenar, tem 80 milhões de habitantes, tem um PIB de mais de 250 bilhões de dólares. A renda per capita é maior que a do Brasil, inclusive. Que tem vastos campos de petróleo ainda inexplorados, tem uma população determinada, altiva. Esse país tem que ser respeitado e o Brasil tem que ser respeitado também. O senhor acha que o presidente Lula vai conseguir fazer com que o presidente do Irã aceite a inspeção internacional, por exemplo? E Inglaterra e Reino Unido, nenhum pede licença ao Brasil para praticar política externa que quer praticar. Invadiram o Iraque, não pediram licença a ninguém. O Equador, a Colômbia invadiu o Equador, não pediu licença a ninguém. Por que esse controle sobre a política do governo brasileiro nas suas relações com qualquer país do mundo? Então, pode ter chance de dar certo essa intermediação? Absolutamente, nós não precisamos, essa coisa da comunidade internacional, isso não nos interessa o que eles pensam. Eles podem pensar o que quiserem. Nós devemos fazer a política que nos interessa fazer e acabou. Quem gostar, gostou, quem não gostar, paciência. Outro debate é o debate sobre o problema do TNP, do Tratado de Não Proliferação e da questão nuclear. Qual a posição do senhor em relação a isso? Porque, por exemplo, o presidente do Irã reclamou que isso é uma maneira de deixar os países, antigamente se chamava de subdesenvolvidos, hoje em dia não se chama mais assim. Mas digo, os países menos desenvolvidos, em desenvolvimento, fora de qualquer iniciativa ou sucesso na produção de tecnologia nuclear. O senhor concorda com essa posição dele? Você falou de isolamento, ele falou de isolamento também. Não existe nada de isolamento. Existe incômodo, pedra no sapato. Por que é pedra no sapato? Porque o presidente Ahmadinejad e o presidente Lula têm coragem de discutir um dogma. Existe o dogma da questão nuclear no mundo. Qual é o dogma? Qual é o dogma que se afirma? O dogma que se afirma é: nós podemos ter bomba, nós podemos desenvolver a tecnologia nuclear, nós quem? 5 países. Os demais, não. Ora, por quê? Que argumento é esse? Que você pode ter e eu não posso. Por quê? Quem lhe disse isso? Foram os deuses? Quem lhe deram essa autoridade? Qual autoridade você tem de dizer que você pode desenvolver a tecnologia nuclear, inclusive bomba, e eu não posso? Eu acho que o Brasil também deveria ter esse direito de desenvolver essa tecnologia. O Brasil tem o direito, é assegurado no TNP. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares assegura com toda clareza que todos os países podem desenvolver a tecnologia nuclear. Todos. Agora, a bomba só nós podemos ter. E o Ahmadinejad, ele questiona esse dogma. Por quê? O que é que o TNP diz? Diz o seguinte: ninguém pode ter armas nucleares. Ninguém pode ter armas nucleares. Ninguém. Você acha que deve ter uma inspeção também das entidades internacionais dos Estados Unidos? Mas é claro, os Estados Unidos, dona Hillary disse na conferência da ONU que eles têm 5.500 ogivas nucleares. Porque reduziram. Né? Prontas.